Ele é casado com Daisy. Ela é médica. Ele também é médico. Eles têm 2 filhas, Janaína e Tainá. Ele nasceu em Criciúma. Ele é rio-sulense, de coração, com o título de cidadão. Ele já foi até de direita. Ele já votou na direita. Ele é torcedor do melhor time. Ele gosta de comida japonesa, de um bom vinho. Ele se irrita muito quando a coisa não anda. Acomodação nunca. Ele já foi prefeito. Ele já foi deputado. Ele é deputado reeleito. É o nosso sempre prefeito, deputado Jailson Lima da Silva. Obrigado, estimado deputado que está num tiroteio aí, que vou te contar, levantou várias lebres, eu até anotei aqui, deputado, caso das insalubridades, aposentos, altos salários, invalidez com salários, enfim, a parafernália na Assembleia Legislativa é muito grande, hein, deputado? Obrigado por ter vindo. Antes de mais nada, Ney, quero te parabenizar aqui pelo novo cenário, novo programa. Na última vez que estivemos aqui, você disse que estaria mudando, né? É verdade. Tem que botar nesse cenário que eu sou também um bom jogador de xadrez. Já fui mais, hoje menos. Vê que o Toiço, o teu sempre fiel escudeiro, fiel companheiro, ex-vereador, está aqui nos estúdios, eu peguei alguns dados, não de tudo, isso aí. E o do xadrez, eu acho que ele não lembrou isso. Até de time de futebol, disse, ó, o Jailson torce pelo melhor. Esse cenário que nós estamos tendo hoje, Neri, na Assembleia Legislativa, é em decorrência de eu ter assumido uma das funções chaves da Assembleia Legislativa. Eu sou o primeiro secretário. E para você chegar na primeira secretaria da Assembleia, você tem que ter uma interlocução com todos os deputados, com todas as bancadas. Então, eu não sou um cara radical, eu sou um cara que trabalho muito. E ainda há pouco você até estava me dizendo, mas tu estás um pouco fora de Rio do Sul. A gente nota um afastamento. Eu estou aqui todos os finais de semana atendendo todas as segundas-feiras como médico, continuo atendendo no consultório. Agora, o cenário que nós levantamos aqui é um cenário que me tomou muito tempo. Porque se nós olharmos o histórico da Assembleia Legislativa, né, quantos deputados do Alto Vale passaram por lá? Quantos deputados do Estado de Santa Catarina passaram? E não vou achar responsáveis por não ter levantado essas questões. Nós já tivemos 2 presidentes do Partido dos Trabalhadores na Assembleia. Neudi Sareta. Né? E o companheiro Volney. Volney Moração de Itajaí. No entanto, a Assembleia Legislativa é uma casa que vai tomando o dia a dia de cada deputado, onde cada um cuida do seu mandato, da sua estrutura. E lá dentro um grupo de funcionários, que eu costumo chamar de intocáveis, acaba tocando e criando essas artimanhas. Então, o que eu percebi como membro da mesa já no mandato passado? Quando comecei a verificar uma série de deputados, de funcionários que pediam insalubridade. Se deram mal porque eu sou médico do trabalho. E com médico do trabalho, pô, mas aqui não tem insalubridade. Não é insalubre? Como é que Aí descobrimos 111 pagamentos que recebiam insalubridade, dando quase 2 milhões por ano. E ficamos 4 meses num tiroteio, com ameaça de sindicato nos jornais, até que fizemos um projeto e corrigimos essas distorções. Que, no início do ano, eles entraram com processo de direito adquirido, a Assembleia voltou a pagar e que nós entramos com uma ação para retirar, porque não existe direito adquirido sobre isso. Eu costumo dizer que a Procuradoria Jurídica da Assembleia, e eu disse isso na Comissão de Justiça, cada vez que sai um parecer da Procuradoria Jurídica, Neri, você se arrepiou? Eu fico arrepiado. É mesmo? Porque já é motivo para ser questionado. Mas por que, deputado? Porque assim, é um grupo de pessoas que no decorrer da sua história foram criando mecanismos para procurador jurídico, que ganha hoje o salário do conselheiro, ganha mais que deputado, com 6 horas de trabalho, metade daquela turma trabalho, aí depois levaram consultor jurídico para o mesmo salário, assessor legislativo da procuradoria para o mesmo salário. Isso tudo nós estamos levantando. Bom, à medida em que cria-se isso, e nós começamos a levantar, aí eu comecei a solicitar por escrito. Quando sai na imprensa de que paga tanto, não sei quanto,
E teve um deputado aí que disse que não recebia isso porque a Assembleia paga só o teto, que acima disso é retido. Quem é que vai ter numa folha de pagamento 36 mil reais se não é para receber isso? Esse deputado que o senhor fala é o Onofre Agostini? Exato, que é o É campeão. deputado também bem votado em Rio do Sul. Fez quase 6 Mais mil votos aqui em Rio do Sul. né? Tem um salário de 36 mil aposentado. 36.100, pô. Não, vamos clarear bem. Aposentado por invalidez? Não, esse não é por invalidez. Ah, isso não é por invalidez. Esse não é. Mas recebe 36 de mil aposentadoria Quer na dizer, folha de pagamento. na folha de pagamento. E deu uma entrevista esta semana na Rádio Mirador, que aí me ligaram, eu fui responder, onde ele diz o seguinte: o que tem que ser avaliado é o quanto eu recebo de líquido. O que é o líquido? É o que ele recebe de fato, que fica no teto. Se você descontar 27,5% de imposto de renda, e se você descontar a contribuição previdenciária, chega mais ou menos nisso. Mas eles foram criando triênio, vale disso, vale daquilo. Produtividade. E vão criando os adendos. Tanto que no projeto atual, que a gente está desenvolvendo, eu estou estabelecendo o teto, que é o subsídio de deputado, que é R$ 20.045, que é o que diz a Constituição do Estado e a Constituição Federal. Porque eles têm isso na Constituição, mas a Procuradoria não entende. Parece que não consegue ler. Eles não conseguem entender a Constituição. Não consegue, é muito difícil. Ela é muito nova, recente, desde 88 até agora, deputado. Isso não é fácil o jurídico lá se inteirar da Carta Magna. É difícil, isso é complicado. Tanto que nos jornais de hoje, eu estou vendo que você tem, o procurador diz que não, o teto que recebe é 22,6 e alguma coisa. Primeiro, com auxílio moradia, que não é salário. Que não é salário. Não é salário. Então, incorporar este salário que aí vem como já 13º, férias e tudo mais. Outra coisa interessante disso, nós temos 11 ex-deputados aposentados nesse grupo, onde metade foram funcionários da Assembleia e outros do Estado. Porque nos últimos 30 anos, chegou-se absurdo de se conceder aposentadoria para ex-deputados que foram prefeitos. Aí permitia que pegasse o salário de prefeito. Incorporasse. É o caso do Onofre Agostini? Provavelmente, eu não fui. Eu acho que ele foi prefeito em Curitiba. O dele também de deputado, no caso. Acho que foi, não tenho certeza. Acho que foi. Tem o caso de. Colocaram na lei que quem era funcionário público do Estado e tivesse sido deputado, também quando se aposentava, incorporava, sem ter contribuído previdenciariamente com isso. Então, se nós olharmos isso, esse é um fator. O mais relevante de tudo são as aposentadorias por invalidez. Né? E aí eu falo como médico. Está aqui nos jornais, tem muita coisa aqui nos jornais. Os jornais falam todos os dias. Aqui foi dada uma lista de 63, mas só na lista de insalubridade do ano passado já tinha uns 20 que tinham salário superior a médico, que eles esqueceram de incorporar, mas que eu tenho também, né, nesse grupo. Quando a gente olha as aposentadorias por invalidez permanente, tem uma coisa assim muito simples. A Constituição diz que se você é inválido de forma permanente, você não paga imposto de renda. O imposto de renda não paga imposto de renda. Retenção de imposto de renda. Aí você acaba tendo uma fraude de fiscal. Fiscal, claro, uma fraude fiscal. E o fator importante dessa turma que se aposentou por invalidez permanente, a grande maioria continuou trabalhando. Se você perguntar, mas já isso é de agora? Não, não é de agora desse mandato, não é do passado, as aposentadorias já eram de mais tempo. No mandato passado, todos os atestados, quando eu estava na mesa, eu pedia para ver, só que quando vem um atestado, você não vê o paciente. Então, nos levantamentos que eu vi duas coisas, porque assim, a gente sabe de epidemia de malária, de dengue, de doenças endêmicas. Agora, eu nunca vi uma epidemia de doença cardíaca tão grande como tem. Eu li nos jornais. Todo ele com problema de coração. Ele justificando. O Pedro Bittencourt justificou, o outro justificou. Mas eu tenho problema de coração. Eu também tenho, deputado, verdade. Mas quando eu fico meio apaixonadinho, vocês vão problema de coração, que é coisa do demônio, sabe como é que é essas todos com coisas? Problemas graves e continuam trabalhando. E, se eram advogados na Assembleia, se aposentaram por invalidez permanente, como é que continuaram advogados lá fora? Exemplo. Se era médico na Assembleia, tem um médico que aposentou-se por invalidez permanente, coração, depois foi vice-prefeito de São Joaquim. E com consultório atendendo no hospital em São Joaquim. Estou dando alguns exemplos. Então... Quem é esse que foi vice-prefeito? Lembra o nome? Era parente do ex-governador Córdoba.
Córdoba. Entrou na Assembleia, inclusive, sem concurso, na época das indicações. E o caso do Onofre Agostini, que nós citamos anteriormente, ele não tem essa aposentadoria, que dele não é por invalidez, vamos deixar bem claro, ele tem uma aposentadoria como servidor da Assembleia e não como deputado, né? Mas o salário dele... Que ele é funcionário também da Assembleia, né? Mas o cargo em que ele aposentou-se, técnico legislativo. Um técnico legislativo percebendo hoje R$36.000. É o cargo que está lá na Coisa fantástica, hein, deputado? Coisa fantástica. Agora, o que me chama a atenção, deputado, para encerrar esse primeiro bloco, para ter esse atestado médico que o Neri está inválido para o trabalho, o médico, então ele não faz, ele passa um atestado e assina o CRM, Conselho Regional de Medicina, como é que isso não tem atuação em cima dessas lambanças todas? O senhor que é médico? Não, pelo seguinte, porque nunca houve denúncia formal. O que nós vamos... Se nós avaliarmos o contingente de funcionários da Assembleia, tem 454 aposentados. São 229 por invalidez permanente. Desses 229, 177 não pagam imposto de renda. Dos 229, nós temos 24 que adquiriram a invalidez permanente depois da aposentadoria compulsória, que é aos 70 anos. Ou seja, acima de 70 anos, nós temos um contingente de inválido permanente muito menor proporcionalmente do que os que estavam na atividade ativa. Então, quando a gente pega isso, como é que acontece? Chega para a mesa diretora, que no caso hoje eu faço parte, laudo de profissionais médicos. Vai lá, atendeu com fulano de tal e leva. Isso vai para a junta pericial da Assembleia, que é uma brincadeira, eu os chamei de irresponsáveis. Você olha, chega na mesa de diretores com parecer da Procuradoria Jurídica. Exemplo, tem um aposentado por invalidez permanente, um procurador, por doença crônica obstrutiva inespecífica, um enfisemazinho, e continua trabalhando no seu... Então, qualquer atestado pessoal pelo contingente histórico que se tinha lá dentro, um dos médicos, inclusive, foi ex-deputado, que já é aposentado também, esse não é por invalidez permanente, mas é aposentado, e nessas relações foram construindo isso, que a viúva de Santa Catarina paga. Então, o nosso papel, quando a gente olha isso, é um processo histórico de 30, 40 anos. O primeiro deputado que aposentou-se, ele teve mandato em 67, ele terminou o mandato. E veio se aposentar depois, quando botaram a lei, que quem tinha sido servidor público e deputado, poderia se aposentar com o salário de deputado. E aí chegou a 11 ex-deputados aposentados. Deputado, o senhor vai responder no retorno a pergunta que eu vou deixar no ar. O senhor foi ameaçado depois do nosso quadro Fundo do Baú? Eu quero dizer para você que durante a campanha eu andei com um carro de asa, né? Porque não tinha jeito, nós tínhamos que andar com um aviãozinho para fazer campanha no estado. Um urubuzinho, né? Asinha batendo. Esse pequenininho, né? É. Mas quando eu posei aqui, inclusive na corrida aqui, de carro. Mas de carro, nós tomamos depois foi almoçar lá com o Arteninho, naquela casinha dele lá em cima. Na casa do TR. Eu e o Jair, companhia lá, o Ru, tá toda aquela turma dele da quarta de noite lá, né? Da quarta. Menos você. Aquele dia. Eu não estava aí. Não estava. Foi uma atração o aviãozinho, porque né, tem pouco avião que pousa aqui. Eu quero dizer para que nós temos um problema sério nos aeroportos de Santa Catarina. Porque é o seguinte, tu vai a Criciúma, depois de 19 horas tu não levanta voo. Em Criciúma. Tu vai a Lages, tem problema, não é? Então precisa, isso é o Estado que tem que cuidar. E nós vamos ter ainda a oportunidade de ver o deputado de mão dada com o prefeito Milton, que agora está com o Kassab, PSD, indo para a base aliada da presidente Dilma. Isso é possível ver as mãozinhas sendo dadas? Eu já estive no palanque em Frei Rogério com o Onofre Agostini.